Você assiste a um documentário com mais de 1 hora de duração? Você vê um vídeo aqui na internet com mais de 15 minutos? Ou você prefere os vídeos do Reels, do TikTok? Você lê textão na internet? Ou fica reclamando e prefere o Twitter? Você vê as postagens no feed do Instagram, do Facebook? Ou se liga mais nos stories e ainda fica clicando para passar mais rápido? Falando de música, você consegue ouvir um disco novo inteiro de primeira? Você ouve uma música nova de 5 minutos? Ou se a música não te pegar em 30 segundos, você vai logo pulando de uma para outra, para outra? Você para ouvir música, para ouvir um disco? Ou música é quase uma trilha sonora de sua vida, que você ouve enquanto trabalha, estuda, ou se desloca de casa para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para o que for. Se bem que com o trânsito e o transporte público que a gente tem hoje em dia no Brasil, dá para ouvir um disco inteiro do Dream Theater no deslocamento de um lugar para o outro. Mas eu não estou aqui para reclamar. Cabe de tudo na internet, de vídeos, textos, áudios, longos, curtos. O problema é como você lida com tudo isso, como você lida com o seu tempo, com o tempo das coisas, da arte, da cultura, da informação. Eu falo isso porque nós que gostamos e vivemos a cultura, a arte, a música, cinema, literatura, a gente tem que se preocupar com essa pressa, essa correria, essa necessidade, principalmente das novas gerações, de ter tudo muito fácil, rápido, a absorção imediata das informações, dos conteúdos superficialmente. Eu sou Leonardo Leão e estou aqui mais uma vez com as cenas do subsolo. Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like se você curtir e deixar seu comentário, propor novas pautas, novas ideias, comentar os vídeos. O que eu estou falando tem a ver com o que a galera chama hoje em dia de cultura do imediatismo, um conceito que foi sintetizado, batizado pelo pensador Douglas Rushkoff, que apesar do nome é dos Estados Unidos, e em 2013 lançou o livro Choque do Presente, Tudo Acontece Agora, Quando Tudo Acontece Agora. Mas a discussão sobre o imediatismo é mais antiga na sociologia, na psicologia. Resumindo muito a ideia, o imediatismo é aquela busca pela satisfação imediata das coisas, por conquistar logo o que se espera, as suas demandas serem automaticamente respondidas. É a pessoa não se dar tempo nem aos outros para absorver a informação, raciocinar, refletir. A gente quer tudo para agora, para ontem, e não dá tempo. A gente fica puto quando a pessoa vê a mensagem e não responde. A correria é tanta, e é um dos motivos, porque hoje a gente vive envolto e refém de fake news. As pessoas veem aquela manchete, veem a informação pela metade e não se dão tempo de pesquisar, de pensar, de checar se é verdade. Lógico que o avanço tecnológico é maravilhoso, é ótimo para o desenvolvimento econômico, social, em várias áreas, mas no plano pessoal, na relação entre as pessoas, na relação das pessoas com a arte e com a cultura, eu tenho dúvidas se está fazendo bem ou se a gente está sabendo lidar. E isso me preocupa com as novas gerações, porque ler requer tempo, compreender requer tempo, olhar e absorver um quadro, uma escultura, requer tempo. Uma peça de teatro, você não pode dar um pause e sair e voltar depois. Você tem que respeitar o tempo dela. E a música requer um tempo também. Você tem que parar, ouvir, sentir aquela música. Só que cada vez mais parece que as pessoas não dão tempo para a música. Tudo muito imediato, é uma correria, músicas curtas, refrão, acabou, é descartável, é consumo imediato. Um levantamento recente feito pelas plataformas de áudio indicou que as novas gerações, a galera com a idade que já começou a ouvir música no mundo do streaming, não ouve música com mais de 2 minutos e meio. Lógico que existem músicas boas e ruins, tanto curtas quanto longas, mas essa correria, você não poder ouvir algo mais longo, é de enlouquecer. No rock and roll, na MPB, no jazz,
Sempre tivemos músicas longas, muito boas, que te levam a pensar, que te trazem um sentimento, uma reflexão. Isso sem falar na música erudita, que sempre foi marcada pelas longas suítes, com vários trechos, várias passagens nas músicas, e que requer tempo para ouvir. E o rock progressivo? Como fazer a garotada gostar se ela não quer nem conhecer, nem parar para ouvir? Talvez esse imediatismo não tenha batido tanto ainda no cinema, apesar de que o TikTok virou patrocinador do Festival de Cannes e a partir desse ano eles vão premiar os vídeos feitos de 30 segundos a 3 minutos na plataforma. Mas falando de filmes no circuito tradicional, comercial, das salas de cinema, há uma certa contradição entre o imediatismo da nova geração, da galera mais nova, da garotada, e das bilheterias. No Brasil, das 25 maiores bilheterias nos últimos 6, 7 anos, 19 foram filmes com mais de 2 horas de duração. Tudo bem que desses 19, 12 eram filmes do universo ou dos universos de super-heróis, vilões, das histórias em quadrinhos aplicadas ao cinema. Fora isso, o resto era filme da Igreja Universal, da Rede Record, ou da Globo Filmes e animações infantis. Mas mesmo assim, o cinema ainda é uma expressão artística que faz com que as pessoas parem e levem um tempo consumindo, absorvendo. Para pensar um pouco mais sobre isso, uma dica é ler o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que aborda isso, essa pressa, essa ansiedade, essa agonia nas relações pessoais, amorosas, na educação, na ideia de desenvolvimento social e pessoal, individual. Na correria de hoje em dia, as pessoas não sabem mais das coisas, elas são informadas sobre as coisas. Mas informação sem compreensão, sem reflexão, não serve para nada. E vamos parar com esse papo teórico, sociológico, filosófico, psicológico, porque eu não sou especialista em nada disso e eu não trago respostas. Eu estou aqui para trazer dúvidas. Eu falo do imediatismo de hoje, mas tem um lance histórico que determinou durante um tempo o tamanho das músicas. Vale lembrar que as gravações de áudio começaram na virada do século XIX para o século XX, com os cilindros de cera. Depois surgiram os discos de acetato, né, de goma laca, que eram discos de 78 rotações, que só cabiam 2, 3 minutos, no máximo 5 minutos de um lado. Até 1948, quando surgem os discos de 33, um terço, né, rotações, o nosso LP, que vive até hoje. O LP comportava 23 minutos de cada lado, aproximadamente, mas a cultura, a indústria cultural já estava acostumada com as músicas curtas, que era o que tocava no rádio, era o que vendia os compactos, e esse foi um padrão das músicas gravadas durante muito tempo, até os anos 60, quando começou a onda dos álbuns, dos discos pensados como algo inteiro, e daí vieram as músicas mais longas, mais trabalhadas, mas os singles continuavam sendo músicas curtas. Uma história que já era bem conhecida pela galera do rock and roll e ficou famosa recentemente com o filme do Queen é a da canção Bohemian Rhapsody, que foi um single do Queen em 1975, um dos maiores sucessos, e que foi renegada pela gravadora. Os caras tiveram que bater de frente, insistir, furar a bolha, convencer primeiro as emissoras de rádio, porque a gravadora não aceitava lançar um single com 6 minutos. E ninguém imaginava que uma década depois, uma das músicas de maior sucesso no Brasil seria Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, que tem 9 minutos de duração e todo mundo sempre ouviu na rádio, cantava junto e é sucesso até hoje. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Voltando aos anos 70, fora das pressões das grandes gravadoras, o movimento do rock progressivo tomou corpo, com músicas longas, tal qual música erudita, com várias suítes, vários trechos, e algumas músicas do rock progressivo eram tão grandes
que tomavam um lado inteiro de um disco, ou os dois, e era sensacional, ou não às vezes. Nessa onda de imediatismo, ninguém teria ouvido grandes clássicos da música progressiva, do rock and roll progressivo, como Echoes, do Pink Floyd, que tem mais de 23 minutos e toma um lado do disco Metal, de 1971, ou então Thick as a Brick, um disco do Jethro Tull, de 44 minutos, com uma música só, em várias partes, nos dois lados, lançado em 1972. Thick as a brick. Falando em músicas longas, em 1973, o multi-instrumentista Mike Oldfield, estava com 19, 20 anos, lançou Tubular Bells, que era até pouco tempo o disco mais longo com uma música só. Tubular Bells tem 46 minutos quase na versão em vinil e 49 em CD, mas ficou famosa por causa de uns 30 segundos. Já com o lançamento comercial do CD no final dos anos 80, que estourou nos anos 90 e 2000, as portas se abriram. E em 2004, o grupo Fantomas, de Michael Patton, vocalista do Faith No More, Dave Lombardo, do Slayer, baterista do Slayer, e o guitarrista do Melvins, que eu nunca lembro o nome, eles lançaram um disco chamado Delirium Cordia, em 2004, que tem simplesmente 74 minutos com uma música só. Na verdade, não é uma música dentro dos parâmetros tradicionais, é mais uma sucessão de ruídos, sons ambientes, mais loucuras ou experimentações à parte. A gente sempre teve músicas longas e curtas no metal, todo tipo de sonoridade. No mainstream, o Metallica, já no primeiro disco, o Kill 'Em All, de 1983, tem músicas que vão dos 3 minutos aos 7 minutos. Mesmo na fase pop dos discos Load e Reload, eles tinham músicas de 4 minutos a 8 minutos. Já o Iron Maiden tem desde Rothschild, música do disco Killers, de 1981, o segundo, que é uma música de menos de 3 minutos, e tem Empire of the Clouds, uma música de 18 minutos, lançada no The Book of Souls, o disco de 2015. E muita gente reclamou do disco mais recente do Iron Maiden, o Senjutsu, de 2021, dizendo que ele só tinha música longa. No lado mais underground da cena heavy metal, o metal tem 2 subgêneros em extremos opostos, o doom metal e o grindcore. O doom metal é o lado mais melancólico, mais depressivo do metal, que precisa de notas mais longas, trabalhar com silêncio, vocais que vão do lado épico aos sons fúnebres e demanda músicas mais longas, mais lentas para transmitir o sentimento, o pensamento que se quer. 2 grandes exemplos são a banda Candlemas, da Suécia, que é o doom épico, e o Saturnus, banda da Dinamarca, que começou com Death Doom, virou meio gótico, mas é bem legal até hoje. Já o grindcore é uma das versões mais agressivas do metal, que traz a sonoridade do metal com um pé ou 2 pés no hardcore, no punk hardcore, na velocidade, na agressividade. A ideia é uma música acelerada e uma pancada como um soco na cara. Se o seu lance é ouvir músicas curtas, 2 dicas. Essa foi a música The Decapitation of Cattle, do disco Human Jerky, de 1999, da banda Cattle Decapitation. Você achou curta? Ouça agora essa. Essa foi a música You Suffer, considerada a música mais curta da história, que está até no livro Guinness. É uma faixa da banda Napalm Death, do disco Scum, lançado em 1987.
é um dos marcos da história da música extrema. Já que falei de grindcore, eu me lembrei de outro estilo de música extrema que tem um pé no hardcore e um pé no metal, mas já com a pegada thrash metal, o chamado crossover thrash. Um dos grandes exemplos é a banda Dirty Rotten Imbeciles, o DRI, ou DRI, os Sujos, Podres e Imbecis, banda dos Estados Unidos, e em 1983, 1984, lançou um EP, Dirty Rotten, e um álbum, Violent Pacification, que depois foram lançados juntos, que tem uma música sensacional chamada apenas Why. Para finalizar, a provavelmente melhor banda de crossover da história, os brasileiros dos Ratos de Porão, o velho RDP. Eles foram ficando mais crossover, mais thrash com hardcore a partir de 1986, 87. Mas em 1984, eles lançaram o primeiro disco, Crucificados pelo Sistema, que traz uma música sensacional em apenas 16 segundos, chamada Caos. Voltando a falar do imediatismo, da pressa cotidiana, às vezes eu acho que tudo começou com o Twitter. Na verdade, com SMS. O Twitter surgiu em 2006 e o tamanho da mensagem foi baseado nas mensagens do SMS, que cabiam 160 caracteres. O Twitter permitia mensagens de 140 caracteres com 20 caracteres para o nome de usuário. Em 2017, o Twitter passou para 280 caracteres, mas continuou uma coisa efêmera, quase um telex, um telegrama. Na música, para mim, outro fator foi o MP3, porque na época da troca de MP3, quanto maior a música, mais pesado era o arquivo. Então a galera baixava logo as músicas mais curtas para conhecer logo a banda. Será que foi isso? Na verdade, eu não tenho certeza de nada disso, mas queria partilhar isso aqui, porque eu sinto que a gente está dando um passo atrás na relação com a música, com o tempo para curtir, para vivenciar, para absorver e pensar a música, a arte. Mas essa é minha opinião. Para você, isso é preocupante? A gente precisa discutir, precisa repensar, temos como reverter, é necessário reverter a situação? Ou temos apenas que aprender a conviver com essa nova realidade, com a nova forma de fazer e consumir cultura, arte, comunicação? Será que estamos presenciando a morte dos álbuns, dos grandes discos? Às vezes me parece que o futuro é ouvir jingle de publicidade e fazer videoclipe para stories de redes sociais. Valeu, galera! Se inscreva no canal e a gente se vê em breve com mais cenas do subsolo.